Ai, que maravilhosa, que energia maravilhosa. Essa mulher irradia, né? Que sol. Delícia, Hello, delícia. gata. Hello, minha flor. Que bom a gente estar aqui hoje, né? Que delícia. Que delícia Que que a gente conseguiu se bom. encontrar. Que delícia que a gente ainda tem esse espaço nas nuvens, essa Verdade, liberdade de poder ter verdade. essa potência de atuação. A fala tem muito poder. Então, Gostei demais. assim, Potência de atuação. É tão essa isso, né? é muito isso. E hoje, nessa condição que a gente está vivendo, né, Lô? A gente fica pensando quais são as possibilidades. E são tantas, são Eu acho que muitas. a primeira vez que a gente realmente tem todas as oportunidades na nossa mão, né, gata? Assim, Exato. por mais clichê que pareça, mas a gente dimensionar que somos os primeiros usuários aí de internet, de mídia social, isso é bem sério, assim, quando a gente pensa na nossa própria existência nesse momento, né? Que a gente pode se conectar com gente do mundo inteiro, que a gente tem adorei essa expressão, essa potência de ação, né, de atuação, da gente passar uma mensagem para frente, né, da gente se juntar com gente de bem e vir falar de coisas maravilhosas, igual a gente vai falar hoje. Exatamente. E assim, a fala tem um poder criativo. Então, quando a gente pensa em criar qualquer coisa, antes a gente elabora, né? Uhum. Então, quando a gente pensa assim, até no sentido místico mesmo, né? Como tudo foi criado pela fala. Se a gente for até lá no início das coisas, e disse Deus, faça-se o sol, disse Deus, faça-se a lua, disse. Então a fala tem um poder criativo gigantesco. E o que seria, eu fico pensando, por que a fala tem esse poder todo criativo? E aí a gente lembra que antes da fala ser elaborada, ela primeiro existe no campo da ideia. Da imaginação, depois, né? Da imaginação. No campo da imaginação, que a gente tem essa capacidade incrível, absurda, de imaginar e concretizar, é o que você está falando aí, né? De botar aquilo para criar, né? Para fazer, né? Você fala, nossa, isso aqui eu estou imaginando um negócio muito maneiro. E aí, como é que eu falo tudo isso? Se você me permite, eu te contar um negócio. Eu estava esses dias aqui, e eu, por mais maluco que pareça, eu tenho uma história na minha cabeça, um personagem, acontece as coisas, sabe? Adoro. De vez em quando, aí conversa com o outro. Então, eu tenho uma história na minha cabeça, que eu sei que é imaginação, claro, né? E que essa minha personagem, que no fundo sou eu, né? Porque se a gente, né? Quando a gente faz, assim, um personagem, no fundo, é com muitas das nossas dores, da nossa forma de ver o mundo, né? Essa personagem perguntou pra mim, vem cá, a minha história vai ficar só na sua cabeça? Eu falei, cara, agora eu fiquei doida de ver. Porque é isso, né? Então a gente imagina, e se a gente não contar, se a gente não falar, se a gente não escrever, se a gente não pintar, se a gente não esculpir, isso que... Você já ouviu aquela frase? Eu não sei de quem é. Eu acho que é de Michelangelo, que ele falou assim, eu não esculpi o anjo, eu só tirei o que não era anjo. Ele olhou a pedra lá, ele não estava imaginando, ele já sabia o que é, ele só estava tirando o que não era anjo, ele estava tirando do caminho. Que incrível, né? Porque tudo começa, igual você estava falando aí, no campo das ideias, né? Na nossa imaginação, né? E a gente traz a vida ou não. Exato. E o mais bonito de tudo é o seguinte, que para a gente poder, qualquer ação criativa significa que eu me coloquei em algum lugar para enxergar aquilo de um ângulo que talvez não tenha sido visto antes. Então, quando ele disse isso, né, eu não esculpi o anjo, eu simplesmente tirei o que não era. É porque ele se colocou em um lugar que ninguém foi, ou que poucas pessoas foram. Mas ele se apropriou da liberdade de verbalizar isso. Então, quando a gente fala em expressão criativa, a gente pode também entender que eu preciso me autorizar uma certa liberdade. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu me autorizei começar essa live sem começar. Como se ela já existisse em algum plano. Ai, que maravilhosa! E a gente simplesmente entrou sem aquelas formalidades. É verdade. Será que a gente precisa estar cumprindo
todo todas esse as protocolo, regras. essa coisa, né? Ou se a, Né? ou a coisa Ou simplesmente será, flui, né? ou será que isso já não estava acontecendo desde que a gente combinou? Será que a gente já não estava com a nossa mente aqui, com a nossa imaginação aqui? O que que eu vou falar? O que que as pessoas que estão ouvindo podem receber? E o que que isso pode, a partir do momento que entra nesse campo da pessoa que está ouvindo, o que que pode se tornar quando ela escuta? Você não precisa fazer tudo igual. Você pode simplesmente tirar o que não é. Perfeito, Né? perfeito, perfeito. Eu tenho um problema grande, que eu tenho toque, sabe toque? Transtorno obsessivo compulsivo, assim, que você, tipo assim, você não pode dormir se o pé não estiver todo coberto, ou eu tenho uns hábitos, eu não sei nem explicar o que que é, mas umas coisas que se eu não fizer, parece que vai acontecer um troço horrível, assim, sabe? E aí, eu luto contra isso, porque eu sei que isso é uma doideira, eu sei que isso é uma maluquice da minha cabeça, sabe? Então eu luto contra isso, no sentido de, ai, será que seja... Então, engatilhando aí no que você veio trazendo, será que se não começar a live do jeito que sempre começa, vai dar um negócio errado? Porque a gente não começou errado? Porque a gente não começou do jeito que a gente sempre começa? Sabe esse pessoal jogador que todos os jogos está com a mesma meia? Né? Porque senão, se ele não tiver com aquela meia, pronto, vai dar tudo errado com aquela meia. Né? Então, assim, é um negócio, inclusive, que eu me vejo refém disso muitas vezes. Eu me vejo refém de, tipo assim, até lá nas aulas do Abacaxop tem uma galera mandando beijo aí, meus amores, abacaxos. Você já esteve lá Muito com a bom. gente, né, Já, eu acho essa honra. Eu fiz o primeiro, não foi? Primeiro eu Abacaxop. tive com você no primeiro. É incrível. Quando a gente podia se juntar, né, gata? Quando a gente ainda podia se juntar pessoalmente. Tudo. E assim, é algo que é muito maravilhoso, porque eu acho que levar essa propriedade, assim, né, de expansão de ideias. Porque, Lô, olha só, o que é uma terapia, se não uma liberdade de recriar a própria vida? Perfeito, nossa, O que perfeito. é uma terapia, se não eu inventar uma nova história sobre mim e contar. Né? Não só inventar, mas contar essa história repetidas vezes. Perfeita. Será que eu preciso viver o mesmo filme de ontem, de hoje, amanhã? Ou será que eu posso começar quem eu sou a partir de agora, contando uma nova história sobre mim? Né? Ou trazendo um novo olhar sobre essa história e a partir desse novo olhar me expressando de outro jeito. Então eu acredito muito, eu vivo isso todos os dias, né? Como psicóloga e como formadora de terapeutas, eu falo muito isso. Lacan dizia isso. O terapeuta não vai modificar a história, mas ele pode modificar a pontuação e muda o sentido. Perfeito. Né? Eu li uma frase esses dias, que é uma das frases mais fortes sobre terapia, né? Eu não sei se foi do Lacan, de quem que é. Mas falando assim, o paciente, falando especificamente aí, né, do seu trabalho, o paciente, ele não está com medo do que ele vai falar, ele está com medo do que ele vai ouvir. É uma frase, tipo assim, que no fundo, a gente sabe as nossas doideiras, né? O problema é colocar para fora, externar. E passar pelo campo da consciência ali, né? Porque enquanto a gente está na doideira ali, a gente tá a salvo, né? A gente está com a doideira só pra gente. Né? E a partir do momento que a gente exterioriza aquilo ali, que a gente, inclusive voltando lá no começo, no que você tinha falado do poder da fala, a gente traz a vida, né? Aquilo passa a ser verdade da forma que for. Mas você estava falando um negócio aí, Gabi, que eu lembrei um negócio que eu adoro pensar, que é... Então, a gente imagina para fazer, né? Imagina e faz, imagina e faz. E que, às vezes, a gente fica muito no campo só do eu sonhador, né? Eu gosto de falar do eu sonhador e o eu fazedor. Então, às vezes, você imagina, eu vou fazer isso, aí eu vou fazer isso aqui, aí vai acontecer isso. Aí, e você está indo só com o eu sonhador, só com uma perna andando. Imagina uma perna andando. Aí você vai só com o eu sonhador, né? E o eu fazedor não está concretizando nada. A gente colocou aquilo, depois eu faço, deixa eu só sonhar.
e que no fundo a gente cai, né? A gente não consegue manter o que quer que a gente esteja contando para a gente mesmo, né? Da nossa vida, de quem a gente quer se construir, né? Se a gente não estiver fazendo, né? Então, é imaginando e trazendo a vida, né? E colocando o nosso poder de criar, né? É imaginando e fazendo, imaginando e fazendo. Senão não dá conta de ir para frente, né, gata? O bonito, eu acho, Lu, é o seguinte, as artes, de forma geral, elas sempre andaram de mãos dadas com a saúde mental. Sempre, né? Ao longo da história. Então, a gente vê todos os grandes artistas, pintores, atores, a maior parte deles apresenta ou visita em algum momento esse campo, né? Desse subjetivo aí não tão normótico, não tão delimitado. E aí... Normótico? Não, pera lá, o que ele quer dizer? Normótico, até anotei, chiqueiro, mas tipo do normal, assim? Normótico é uma expressão usada por um autor que ele diz o seguinte, que a normose é como se fosse uma doença onde as pessoas pensam que precisam ser normais, iguais, padronizadas. Então, o normótico é aquele ser que acha que precisa estar naquele modelo. E isso fere muito a nossa subjetividade e a nossa expressão, enquanto um ser original, né, que traz uma expressão criativa daquilo que tem no seu mundo interno. Então, eu fico pensando assim, que a gente, desde pequenininho, a gente começa a andar, calça o sapato. Começa a correr, para que você vai cair. Aí veste uma roupinha, aí vai protegendo. E isso tudo vai, de alguma forma, nos modelando as nossas ideias, a nossa forma de pensar. E chega um momento que a gente está se expressando igual, né? A gente está com o mundo, o campo das ideias empobrecido. Então a gente fica lento. E eu acho que o seu trabalho, ele vem exatamente tocar naqueles pontos ali, não é? E para isso eu acho que você precisa levar uma carga de um pouco de quem você olha para dentro, reconhece aquilo que você tem de original, e isso é muito terapêutico, isso é muito profundo, isso movimenta ali dentro daquele sujeito todo um conteúdo que vem lá das vivências infantis, das vivências da criança, e de alguma forma a pessoa precisa fazer contato com isso, porque é onde está o meu poder criativo, em quem eu sou e quem eu sou. Né? Lorena é seu nome. Perfeitamente. Mãe é uma função. Enfim. E todos os papéis que a gente faz, né? E aí? Todos os papéis que habitam na gente, né? E que a gente permite construir, né, gata? Isso. Que a gente permite construir. Até os papéis de lugar de vítima também, né? Assim, muitas vezes a gente se coloca, e a gente que... Uma vez eu fui num curso, que é papo de doido, real, oficial. Já falei com você dele, com certeza. Chama Avatar. Eu voltei de lá outra pessoa, assim, realmente divisor de águas. E lá, eles incutem na sua consciência que tudo é você que cria. Você que criou aquele babado. Cara, quando você começa a olhar a vida, pensando, esse babado deu merda, fui eu que criei essa merda. Por quê? Se eu tivesse feito isso, não tinha acontecido isso. Então você começa a colocar uma força criadora que você não tinha dimensionado ainda que tinha, que é uma força da autorresponsabilidade incrustada em todas as suas células do corpo, né, cara? Que aí você fala, como que eu posso criar uma realidade para mim que me faça feliz, que é uma história a qual eu quero contar, uma história que faça sentido para quem eu quero ser, colocando ali, como é que eu vou criando, vou imaginando, vou criando, vou levando para frente, né? E sempre ali escolhendo os papéis que a gente quer, inclusive os papéis, identificando os papéis ruins, né? Eu acho que não tem papel ruim, eu acho que é tudo um balanço, né, gata? Eu acho que é tudo um balanço da gente ter um muito aqui, um pouco mais para cá, né? Então você vai mais em equilíbrio ali e vai se construindo, né?
Sim, quando você fala não tem papéis ruins, tudo bem, mas tem papéis que não são funcionais. Então, Nossa, quando legal, você fala assim, tudo isso que você está vivendo, essa merda toda, foi você que criou. Por quê? Quando eu digo isso para você, ao mesmo tempo eu estou te dando poder, porque se fui eu que criei essa merda, eu também sei desfazer. Sei tirar. Sei tirar e sei andar por um outro caminho. Né? Então, na verdade, quando a gente vai para aquele lugar que não sou eu, a culpa é do outro, eu estou dando para o outro também o poder de criar isso. E eu vou enfraquecendo nesse lugar. E eu vejo muito a arte e a saúde mental sempre de mãos dadas, sempre. Muito legal isso que você falou. O poder de criar a própria vida, a própria história. Eu não sou a minha história, eu não sou o que me aconteceu, eu não sou onde eu nasci, eu não sou nem o meu corpo. Né? Aí é papo de doido, mas eu adoro. Não é isso? Então, o que fica? Fica realmente aquilo que eu proponho, a história que eu conto para mim. Quantas pessoas a gente conhece que tiveram a vida paralisada de repente porque perderam uma parte do corpo ou, enfim, qualquer coisa e de repente recriaram a vida de um outro ponto de partida. Outro jeito, né? Perfeito. Né? Perfeitamente. Então eu acho que é muito isso. Começando, né, trazendo aí hoje no sentido dos sentidos. Quando a gente estava falando para o pessoal, gente, que a gente combinou de fazer a live e falou, meu Deus, nós vamos falar de quê? E aí ela falou, vamos falar dos sentidos. Eu falei, meu Deus, eu tenho que estudar um pouco agora para conversar com ele, porque como é que eu vou falar uma coisa? Coisa maravilhosa aí. Enfim, gata, então eu estava lendo hoje sobre um pouco mais sobre sentidos, né? Muito no nosso, de como a gente leva isso para a criatividade, né? O sentido é como a gente lê o mundo, né? A gente lê o mundo lá, através dos nossos sentidos, e a gente constrói a nossa visão de mundo, né? E aí é a parte que eu acho mais incrível de todas, mais me dá tesão de todas, que é a memória. Então você percebe o mundo e faz memória, né? Você percebe o mundo desde criança e vai fazendo memória, né? Vai fazendo memória. E aí o negócio que eu li que eu achei incrível é o olfato, o que assimila o olfato, fica pertinho ali de um lugar, né, do hipocampo do nosso cérebro, onde fica a grande concentração das memórias, né, lá de trás, né? E que um cheiro é uma das coisas que mais você consegue assimilar a memória de quando você era criança. Aquilo me deu falei, cara, é um corpo perfeito. Deus fez esse design desse corpo humano, não errou, cara. Ele fez tudo desenhado, é tudo lindo para se juntar tudo, né? E aí, falando que você estava falando que a criatividade, no fundo, é quem somos, né? É como a gente escolhe mostrar para o mundo o que a gente tem lá dentro, né? Exato. E Lô, tendo... como você trouxe os sentidos, eu vou um pouco mais fundo, assim, é como se a vida fosse um monte de dados, porque na realidade, tudo que a gente vê e percebe são dados, né? Perfeito. Então, como se tivessem dados aqui acontecendo, nós temos os 5 sentidos conhecidos, né? Então, temos aqui visão, audição, tato, olfato, paladar, e são antenas. Esses sentidos, eles são antenas que captam esses dados, né? Então, essas antenas captam esses dados e transferem para o nosso sistema sensitivo, que é transformar dados em informação. Nessa transferência, a gente tem um sistema que vai conferir com um banco de dados interno, que tem 3 níveis. Tem o nível da minha vivência, da minha experiência, daquilo que eu vivi. Tem o nível das experiências do meu sistema familiar e do sistema coletivo, da consciência coletiva. Então, quando entra um dado, através dos sentidos, ele transforma em informação. E essa informação, antes de se tornar uma imagem, uma memória, né, é como se o sentido falasse, espera aí que eu vou ali conferir. Espera aí que eu vou ali conferir se isso aqui bate com o meu banco de dados. Ele vai lá e checa. Então, se
se tem aquela referência, então ele transforma numa imagem que é uma memória, né? E aí que é uma vai informação. acessando, né? Perfeito. E aí a gente vai construindo, então, toda a nossa visão de mundo baseada na nossa vivência, na nossa experiência, mas também na experiência que a gente herdou do nosso sistema familiar, as histórias de família, as heranças, os traumas, as vivências, os aprendizados, as dores e do coletivo, né? Então, quando a gente pensa que a gente é muita coisa, a gente é o resultado de tudo que veio antes também. Perfeito. Né? Então, Perfeito, Gata, a expressão dessa criatividade, ela também carrega muitas informações que não são diretamente da nossa experiência, mas são também de todos aqueles que viveram antes da gente. Seja, e aí a gente está falando do campo da epigenética mesmo, né? A gente não está falando de nada Não, e aí, fora disso. Não é nada de fora da realidade, né? Como se dá, né? Como as coisas se dão. Isso. Perfeito. Esses dias eu estava lendo, Gato, um livro muito massa. Me demandou 6 meses, 6 meses. Eu fiquei lendo o livro, né? Aquele que você lê o parágrafo e fala, peraí, será que eu fui alfabetizada mesmo? Ou você volta, eu paro no começo, pra ver se você consegue entender alguma coisa. Enfim, ele chama Homo Deus, é muito maravilhoso. E é um breve olhar sobre o futuro. E aí ele fez a seguinte indagação lá, né? Será que temos livre-arbítrio? Será que realmente o livre-arbítrio é um livre-arbítrio? E aí, conforme tudo que você estava falando aí sobre os dados, né? Que a gente, no fundo, a gente é uma coleção de dados que vieram se construindo até chegarmos em quem somos. Então, se a gente pensar na gente mesmo como um algoritmo, como uma célula de inteligência, a gente essa inteligência se construiu ao longo de muitas outras inteligências anteriores às nossas, que vieram ao longo do tempo tomando decisões. Decisões de, vou comer esse cogumelo, não vou fazer uma casa aqui, não vou ter filho aqui, não vou procriar, não vou. Né? Então, no fundo, a gente veio se construindo de muitas decisões que foram tomadas em situação de sobrevivência de todos nós, né, dos nossos antepassados, vieram tomando decisão de sobrevivência, vieram formar a gente. Aí você fala assim, eu sou livre, eu decido do jeito que eu quero. Como? Se a gente foi desenhado para tomar decisão do jeito que a gente toma hoje em dia. Então, no fundo, nem o livre-arbítrio a gente tem completamente. Né? O livre é porque a gente age de acordo com a nossa genética, de acordo com o DNA, de acordo com tudo que foi passado de dados para a gente, né, de anterior até chegar aqui. Né? Agora, Lô, o que eu vejo muito na minha experiência como psicóloga e como formadora de terapeutas é assim. O que a gente tem realmente de escolha, e aí é um livre-arbítrio, é como eu olho para isso, como eu me posiciono diante disso, pelo seguinte, quando eu olho para essa história, para essas memórias, e quando eu dou conta de olhar para isso, nem sempre é fácil, tá? Porque são muitas as vivências de cada um, mas quando eu dou conta de olhar para isso sem julgamento, sem crítica, e quando eu digo respeito, é dizer um sim para aquilo, absoluto, sem mais nem menos, sem sim nem não, eu digo um sim, eu não vou mudar. Então eu me coloco em favor da vida, eu não resisto a ela, sem crítica. Quando eu me posiciono assim, qual é a mágica? Eu consigo receber tudo isso que você falou como aprendizado. Perfeito, perfeito. Quando eu paro de resistir a isso, e a julgar, e a criticar, e a reclamar, e a ir contra, porque, na verdade, como isso tudo está no meu corpo, né? Está no nosso corpo, quem eu sou os meus antepassados, sou meu pai, sou minha mãe, o meu corpo também reage, muitas vezes, à doença autoimune, né? Ela surge desse conflito interno,
Porque quando eu brigo com esse passado... Aqui, ó eu, toda trabalhada na psoríase. E isso muitas vezes é um movimento inconsciente, sabe? De resistência. E o corpo estressa, eu estou brigando contra mim. Estou brigando contra o quê, exatamente? Contra que parte dessa história que não está me descendo redondo? Qual foi o pedaço que eu não dei conta de digerir? E aí na pele, porque é o que me separa o meu mundo interno do externo, né? É o que divide a minha subjetividade. Então, essa expressão aqui, o que é que eu não dei conta? Quando eu me coloco concordando com tudo, foi mesmo, foi desse jeito, isso aconteceu. Mas esse povo que sofreu, tiveram experiências horríveis, e às vezes até a gente também, né? Em um determinado momento. Vai saber, né? Vai saber. Vai saber. Mas a gente dá conta de se colocar e falar, tudo bem, ok, a partir daqui agora eu lanço um outro olhar. Eu lanço um outro olhar e eu recebo isso daí como que dizendo, você viveu isso para mim, agora eu não preciso mais viver, então eu estou liberada. Perfeito. Né? Perfeito. Não, eu acho que a consciência, a gente criar consciência é um negócio absurdo, que é quando... E nunca se teve, né? Por mais maluco que estejamos, né? Assim, nunca se teve tanta consciência do que o momento que a gente está vivendo hoje em dia. Porque nunca se soube tanto a respeito do comportamento humano, a respeito do funcionamento do cérebro, a respeito do... É claro, não estou falando das barbáries que a gente continua fazendo, falando nada disso. Falando que neste momento sabe-se mais do comportamento humano e de como o cérebro funciona do que em nenhum outro momento da história, né? Então, eu acho que a gente tem tipo a faca e o queijo na mão mesmo. Porque se a gente está estudando os negócios, que a gente sabe que funciona, né? E como é que a gente faz para sair de um lugar de dor, para sair do buraco e ir lá para cima, um lugar de luz, a gente só não usa porque a gente está fazendo a escolha de não usar. E aí você pega a autorresponsabilidade toda para você e fala, vem cá, meu amor. Sim, eu vou criar. É aquela história, eu não sou o meu corpo, eu não sou minha mente. Para onde vão nossos problemas quando a gente dorme? Para onde eles vão? Né? Verdade. Onde que eles estão? Aí eu acordo, abro os olhos, olho para o teto e dou o play no mesmo filme. Por que não inventar um outro filme? Não é inventar um outro filme do nada, mas é criar uma história menos densa, com uma possibilidade de trazer leveza. Isso que eu ia falar de possibilidades, né? Porque quando, às vezes, você está num lugar de tamanha dor, de tamanha dúvida de si mesmo, né? Tem dia aí que acorda e só chora, gente, isso é normal, eu acho que com todo mundo, né? Então, assim, para você sair de lá, é muito uma decisão, né? Não, vou fazer um dia leve, vou fazer o melhor que eu puder aqui, para que o dia seja melhor do que esse momento que eu estou aqui me permitindo estar nesse caos, né? Eu consigo me tirar também, é claro que com toda a autorresponsabilidade do mundo, porque se a gente está em caos, tem que ir lá resolver, né, gata? Eu gosto desse pensamento. Se você está com caos no buraco, você tem que resolver aquele buraco. Mas se você for ficar o dia inteiro no buraco, às vezes você não consegue resolver, porque às vezes você precisa de outras experiências, outros sentidos funcionando, né, fazendo sinapse em outros lugares, vendo experiências, não só as suas, como as do outro. E adorei essa ideia da eu, minha família e o inconsciente coletivo. Faz total sentido. Sim, claro. Porque é o meu campo de atuação, o campo de atuação energético, do qual eu faço parte, que é da minha família, e um campo maior de, não, meu país, a minha cidade, meu bairro, minha casa, minha cidade, meu país, né? Então, assim... Fez total sentido isso para mim. Tá tudo ali na decisão da energia, da boa vontade, onde você vai botar a boa vontade naquele dia, né? Sim, e agora, se a gente fizer o caminho inverso, é verdadeiro também. Por exemplo, tudo que eu mudo aqui agora como escolha, por exemplo, vamos supor, eu sou de família italiana, então, de repente eu resolvo mudar um pouco, ajustar a minha alimentação, tirar o glúten, tirar um pouco de, sei lá, carne de porco, e aí substituo por semente de abóbora. Essa mudança, ela vai refletir como? Nas futuras gerações, é lógico. Perfeito.
Então, Perfeito. a gente também afeta tanto uma consciência familiar, porque eu afeto todo o funcionamento da casa, eu afeto todo o organismo, né? A vivência dos filhos, e isso passa para frente. Eu estou afetando, eu sou afetada e eu afeto na mesma medida. Então, o nosso poder de modificar as coisas é grande e a gente não se dá conta disso porque a gente se acomoda. Né? A gente costuma não integrar o nosso corpo, a nossa mente e as nossas outras funções. A gente tem uma mania de que é separado e não é. Então, quando a gente se dá conta disso, de que apenas o fato de eu decidir beber mais água, eu vou ter um funcionamento do meu cérebro melhor e isso vai afetar as minhas emoções, que vai afetar a minha decisão, que vai afetar aquilo que vai acontecer de retorno. Então, assim, essa escolha por um conjunto, por uma vida um pouco mais bonita e mais funcional, eu acho que é olhar também para a situação de uma maneira um pouco mais ampla do que só colocar o foco no problema, né? Ampliar um pouco. E eu acho que o seu trabalho, ele é muito ligado nessa ampliação de foco. Então, por isso que eu acho que ele é muito terapêutico. E eu digo mesmo, quem não conhece, vai fazer. Porque eu acho que o poder da gente expandir a nossa criatividade não é só para que a gente desenvolva um trabalho, né, melhor, mas é para que a gente crie uma vida melhor. Para a vida, eu concordo vejo muito. Assim, eu concordo muito que no fundo, né, a gente primeiro aprende na vida, depois a gente vai aplicando no trabalho, nos relacionamentos, na escola, no estudo, no que quer que seja. Mas primeiro, e é muito aquela ideia, né, conhecimento que não muda comportamento serve para zero, né? Então, assim, é para conhecer a coisa e é para você falar, peraí, isso aqui é uma doidice da minha cabeça, eu preciso tomar uma decisão mais para cá. Eu gosto muito de pensar na ideia de, por exemplo, tem umas regras que são imutáveis, né? Tem regra que a gente vai lá, a gente vai querer falar, cara, eu não sou desorganizada, eu sou uma pessoa organizada. E a partir de hoje eu estou criando a minha realidade que eu vou ser uma pessoa organizada. É uma decisão. E aí, daquele dia em diante, se eu tomar aquela decisão, eu vou ser organizada, porque eu vou botar a mão para fazer, vou ser organizada, né? Então, tem muitas das coisas que a gente decide e a gente cria a nossa realidade, né, gata? Tem outras que não. Por exemplo, a gente pode acreditar no que a gente quiser. Se a gente resolver achar que a gente dá para voar, pular do prédio dá para voar, não dá. Porque a gente mora, né, num planeta que tem regras físicas e a gente mora dentro dessa matéria aqui, chamada corpo humano, né? Estamos aqui enquanto espírito. A gente tem que respeitar as regras do lugar, porque senão morre. Né? Então, eu gosto muito de pensar nessas coisas. Tem umas regras que são meio que inquebráveis. Assim. Você precisa daquela regra. Você precisa entender que aquela regra vai te ferrar se você não entender aquela regra. Então, isso. Essa é uma chave. Não, já anotei aqui. Segue aí que eu estou anotando isso aqui. Então, o que eu fico pensando é, o dinheiro é uma regra imutável do nosso planeta. Por quê? Porque a gente precisa comer, a gente precisa dormir. Você quer dormir, né, numa cama confortável? Você precisa fazer cocô. Você quer fazer num banheiro confortável da sua casa? Você precisa comer. Você quer comer o quê? Né? Você vai morar onde? Para você fazer as coisas básicas que o ser humano faz, precisa de dinheiro, ponto. É igual gravidade, entendeu? Então, assim, como que você pode fazer com toda a responsabilidade possível? Você fala assim, cara, eu preciso organizar minha vida aqui para poder fazer o meu dinheiro, porque eu preciso do dinheiro para viver. Faz parte da experiência humana. Por mais que você fale assim, eu não quero isso daí, outra pessoa cuida para mim. É uma escolha, de boa. Mas alguém tem que tomar conta dessa parte. Então, assim, né, é muito importante a gente dimensionar a nossa autorresponsabilidade com dinheiro. Como é que a gente vai fazer para o dinheiro acontecer? Né? O dinheiro precisa acontecer. E o dinheiro é uma ferramenta maravilhosa, né, que nos proporciona muitas coisas na vida. E eu gosto muito de uma frase do dinheiro que é: uma vez por ano você pega todo o seu dinheiro, põe na sua frente e fala assim, esse dinheiro é meu. Para que fique bem claro quem é dono de quem.
Porque é você que é dona do dinheiro, né? O dinheiro é para você organizar as coisas na sua vida. Mas se você virar escrava do dinheiro, e aí eu acho que a gente tem 200 zilhões de exemplos que a gente pode dar no mundo, da dor que é, né? Da dor que a gente causa quando a gente busca somente dinheiro e o seu melhor amigo poder. Então, dos dois lados, tanto só buscar isso quanto achar que isso não é necessário. Perfeito. Queria trazer um ponto aqui importante, que é o seguinte: às vezes a gente pensa assim, eu crio a minha realidade como se fosse algo quântico, né? Como se fosse algo como se fosse de um outro holístico, planeta. Né? Isso. E a gente não percebe o seguinte, que quando eu decido a hora que eu vou acordar, o que eu vou almoçar, quanto eu vou beber de água por dia, isso é criar a sua realidade. Então, qual foi a realidade que eu criei hoje para mim? Qual vai ser minha realidade amanhã? Porque essa realidade que eu crio todos os dias, ela resulta em uma realidade concreta. Perfeito. Ela se torna ela me traz um resultado efetivo. A gente, né, estar aqui é uma realização é uma criação. Nós criamos, a gente imaginou, lógico, e estamos aqui, claro, gente. Criamos, fizemos vídeo, olha, estamos aqui, estamos esperando vocês. Então, isso é criar a própria realidade. Agora, eu queria trazer um outro ponto, amarrar isso que você falou a respeito, usar o dinheiro como exemplo, e trazer o seguinte ponto: os nossos sentidos, eles não são algo fechado, eles são, a gente pode desenvolvê-los, a gente pode expandir essa percepção. Então, na medida que eu trabalho na expansão dos meus sentidos, eu vou também captando uma realidade diferente, eu vou acessando outros níveis de realidade que eu não conhecia. E isso está muito relacionado com o quanto eu consigo perceber. Então, por exemplo, uma pessoa que fica cega, que amplia o tato, o olfato, a audição, por que eu não tenho o tanto de audição, tato e olfato dessa pessoa? Porque eu me acomodei na visão. Então, quando a gente dá conta de expandir esses sentidos, a gente também capta outras realidades mais sutis, que eu acho que cabe muito a gente falar nesse momento, porque essa outra percepção, ela também me leva a um poder criativo muito maior sobre a minha própria vida, sobre quem eu sou. E a gente, que na verdade você começa a descobrir umas outras coisas, né? Isso, eu tenho outras opções. E eu acho, Lô, pelo menos é o que eu sinto, que a gente entrou numa fase onde a gente já está ficando muito mais sutil. A própria realidade da gente estar aqui conversando agora, e um monte de gente que a gente nem sabe que existe, está nos assistindo, já é prova disso. A gente parece que já está deixando essa parte física, ela está menos importante. Agora a gente já está num outro nível de comunicação e parece que a gente está, aos poucos, acessando outras formas de perceber a realidade, que são mais sutis, menos densas. Então, o trabalho com os sentidos, e aí a própria mesma autoobservação, o fato de você estar presente na experiência, né, da meditação, do mindfulness, quer dizer, eu estar presente ali, atenção plena no que eu faço, é uma expansão do sentido que vai resultar num poder criativo muito maior. E quando eu crio a própria realidade de expandir a minha percepção sobre o dinheiro. E quando você fala do respeito, nada mais é do que aquilo que eu falei antes, quando eu olho para o passado e concordo, é esse respeito, né? Quando eu olho para o meu dinheiro e falo, sou eu que estou no controle. Quando eu olho para o meu passado e digo, sou eu que estou no controle. Perfeito, não perfeito. é você. O que quer que tenha acontecido. Isso. Perfeito, 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 né? Perfeito. E por mais que eu seja, vamos lá, né, geneticamente resultado, os meus comportamentos sou eu que decido, né? O que eu vou, as minhas percepções, eu posso perceber por um lado. Eu li uma frase incrível que foi: para você me insultar, primeiro eu preciso me considerar insultado. Você não tem como me insultar se eu não me considerei insultada, né? Você só conseguiu me insultar
quando eu me considerei insultada. Então, assim, às vezes a gente pode só devolver para a pessoa vem te insultando e fala, lógico, aqui de volta. Toma um presentinho, né? Esse presentinho não é meu. Hoje eu vou passar. Perfeito, porque algo dentro de mim concordou com aquilo, né? Algo dentro de mim disse um sim. Permitiu sentir. Você permitiu se sentir, de certa forma, né, ultrajada, o que quer que seja. Estava falando o negócio da expansão do sentido, Gato, e eu estava lendo hoje de tarde, né, que eu te falei lá, que eu estava tentando ler um pouco ali. E aí, um outro negócio muito massa que eu estava lendo era no sentido da gente ouvir o podcast de história, como se fosse um livro que alguém estivesse lendo para você, né, no ouvido. E a gente fechar o olho e imaginar aquela história. É tipo o livro, só que o livro é pela visão. E o podcast você faz pela audição. Então, eu falei, amanhã eu vou começar a ouvir um livro. Né? Mas um livro de história, para você imaginar a história, mas não através da visão, como a gente lê e imagina. Para fazer um outro caminho ali neural, né? E aí, o que mais que eu ia falar do negócio do sentido? Ah, sim, e que a visão, ela nos dá 60% da nossa leitura, né? Quando a gente lê o ambiente, 60% da nossa leitura é através da visão. Né? O olfato é 1%. Você acredita? Fiquei chocada. Falei, o que é isso? Pois é. Então, assim, esse é um bom exercício para o pessoal que está assistindo fazer, eu acho que a partir de amanhã, né? A gente podia deixar aqui algum exercício. Eu diria que para vocês que estão vendo, criem a realidade de vocês amanhã. Maravilhosa, arrasou. Amanhã, decidindo né? a hora. Amanhã, o que fala? O que você quer mudar? De repente, meditar 5 minutos, né? Cria essa realidade. Seja um meditante a partir de amanhã, né? Ou hoje antes de dormir. Mas assim, uma coisa que eu faço, que eu gosto muito, é colocar a minha própria voz no meu toque, né? Do telefone da hora que eu acordo, com uma mensagem. Né? Aqui a mensagem que eu gosto. Quando você acorda com você mesma falando com você, piada. Sim. Sim. Sabe o que eu falo? Vou contar. Vou contar. A minha mensagem é assim: o que eu sou, o que eu fui, o que eu serei começa agora. Viada, que máximo! Adorei, achei muito massa. Nunca tinha pensado nisso. Começa agora e eu vou então agir para que isso aconteça. E aí você já coloca um efeito para você entender como vai ser o seu dia. Né? Eu tô falando comigo mesma aqui como é que vai ser o meu dia para frente. Isso. Que máximo, gata. Achei muito, muito, muito legal. Eu vou fazer isso também. Né? Eu vou descobrir como é que faz. Para mim é maravilhoso. Para mim muito é maravilhoso. Legal. Porque a gente realmente entra num outro plano de existência quando você se apropria da possibilidade não de mudar nada do que foi, mas de fazer uma boa história a partir daquilo. Perfeito, perfeito. Eu posso escrever uma história linda a partir daquilo que me aconteceu, daquilo que eu experimentei, daquilo que eu vivenciei. Eu posso passar para frente, não a amargura, mas eu posso passar uma possibilidade enorme de ensinar, de que você pode fazer o que você quiser a partir de qualquer coisa, depende do que você conta. E isso depende do diálogo interno que a gente estabelece. Eu ia falar agora, conta para si mesmo, né? Perfeito. Isso, e esse é o poder criativo, o maior poder criativo do ser humano é desenvolver um diálogo interno que seja efetivamente bonito para a sua vida, poderoso de criar emoções e sentimentos que te levem adiante. Perfeito, perfeito. Ontem eu estava assistindo um filme, aliás, um filmaço, vou falar aí, não sei se o pessoal gosta, que é da Liga da Justiça novo. É um negócio novo, super produção, 4 horas de filme. Aí tive que dividir aqui com meu filho, assistimos 2 horas num dia e 2 horas no outro, para dar conta de assistir tudo, né? Mas chega num determinado momento que a Mulher Maravilha tá falando um negócio e ela fala assim, a raiva é inútil. Aquilo me veio tão forte. A raiva é inútil. Se você fosse usar ela, o ódio, né? Acho que foi o ódio, a raiva era inútil.
Se for Sim. usar ela para você tomar uma decisão, ela não é a melhor coisa, aquilo é inútil. Inútil. Sim. Você pode escolher fazer, né, decisões de um outro lugar, de menos dor, de menos... Isso tudo é escolha, e é super difícil, né? Agora a gente estava falando aí de manhã. Super. No começo. Super difícil para você fazer um negócio diferente. Aí no Abacaxop, no meu primeiro Abacaxop, que era online, eu fiquei com esse toque que eu tinha que estar de coque para não me atrapalhar. Então eu fiquei de coque todos os dias, todas as aulas. Até que chegou um dia que eu falei assim, Lorena, eu falei comigo mesma, não é porque você está de coque que deu tudo certo. Deu tudo certo porque deu tudo certo. Entendeu? Aceita que deu tudo certo. E nesse dia eu, vou soltar o cabelo. Porque a gente se coloca nos lugares que a gente Sim. acha que aquele negócio vai ser daquele jeito, porque a gente se organizou daquele jeito e não tem nada disso, né? Então, eu fico vendo que ao longo do dia eu venço muitas barreirinhas, né? Eu, Lorena, assim, né? Eu chamo muitos monstrinhos para tomar uma água comigo, tomar um café pra gente conversar, mando sentar, mano, agora você senta que você vai ouvir o que eu vou falar. Porque, no fundo, temos um montão da gente mesmo lá dentro, né, gata? E eu acho que é muito essa que você estava falando do diálogo interno. Se a gente conseguir começar a ouvir as muitas versões de nós mesmos lá de dentro, provavelmente eles têm muita coisa para contar pra gente. Provavelmente eles... Né, eu acho que é um pouco por aí, né? E sabe o que acontece, Lu? A gente tem... Uma das necessidades da nossa mente é a variedade. A gente precisa de variedade, tanto que é difícil você manter um relacionamento longo. Por quê? Porque há uma necessidade de variedade. Ao mesmo tempo, a gente é contraditório, ao mesmo tempo, a gente gosta de manter aquilo que a gente sempre faz, porque é uma forma da gente se sentir seguro. Perfeito. Então, quem tá assistindo, sabe, vai num restaurante, você pede o quê? O mesmo prato, que você já conhece, mas ao mesmo tempo você enjoa, então você precisa de variedade. Então essa dualidade que a gente vive, de ao mesmo tempo querer experimentar o novo, mas aquele aprisionamento da falsa ideia de segurança que a gente do familiar. Do familiar, mantém às vezes, de repente a gente um tempo ali preso, né? E a consciência disso e se permitir um pouquinho além, experimentar outras possibilidades, vai dando pra gente essa autonomia. A gente cria, né? Autonomia se cria, ninguém nasce com autonomia. Autonomia a gente desenvolve, a gente vai dando um passo, consegue engatinhar, depois senta, depois levanta, dá um passinho, depois corre. Então autonomia é algo que a gente cultiva, e o cultivo dessa autonomia, pisando nos terrenos que não são tão claros da nossa existência, nos torna uma pessoa mais interessante, uma pessoa mais forte, mais funcional, né? Que alcança mais resultados. Então, eu acho que é bem isso que você falou aí, conseguir lidar com esses monstrinhos da gente, né? Você estava falando aí, eu lembrei de um negócio que eu sempre falo lá na Abacaxop, de neofílico e neofóbico. Né? Que o cérebro toma muita decisão nisso aí que você estava falando, que é a gente busca o novo, né? A gente ser humano curioso toda a vida, e é muito da nossa capacidade criativa, né? A gente tenta o novo para solucionar problema, né? A gente foi buscar o fogo, né? A gente botamos uma carne para ver se assava em cima do fogo, a gente foi descobrindo os troços, né? Na necessidade e tal. Então a gente busca o novo, neofílico, a gente é louco pelo novo, e ao mesmo tempo a gente é neofóbico. A gente fala, brother, isso daqui eu não conheço, pode ser que me mate. Então, não quero ir, né? O que eu não conheço, eu não sei se eu sobrevivo. Né? Então, a gente fica daquela dualidade ali, que o grande incrível é quando a gente consegue ir no meio. Né? Principalmente para tendência, para a galera que faz arte, né? Que conta histórias e filmes e tudo mais. Essa ideia de um livro de tendência dessas coisas, né? De histórias e tudo. Que é nesse sentido de que, no fundo, a gente vai buscando o novo e o familiar, né? E que a gente se contenta quando a gente acha uma surpresa familiar, uma coisa que nos surpreende, mas que, no fundo, a gente conhece. No fundo, a gente está ali agradado, né?
qual é o desafio da gente para alcançar o novo? É a gente ter segurança interna. Da onde será que vem essa segurança interna? Na minha visão, vem da raiz, das nossas raízes. Quando a gente consegue ter dentro da gente raízes profundas, e aí eu estou falando mesmo daquilo que veio antes, né? De aceitar aquilo que veio antes, de estar bem, não é que está bem que eu aceito passivamente, mas que eu dou conta de dizer um sim e ficar bem com aquilo. A gente tem raízes, e quem tem raiz, árvore que tem raiz profunda, balança menos, cresce mais alto, né? Perfeito. Então a gente dá conta de se lançar na vida com um pouco mais de segurança. E não tem tanto segurança. medo do vento, né, gata? Gostei demais. Vento, não tem tanto medo do a árvore, vento, né? quanto mais profunda é a raiz, mais estabilidade ela tem. Então, a gente precisa realmente porque passado é igual retrovisor, serve de referência, mas você não pode ficar preso nele, senão você tem que estar com foco na estrada. Mas a referência é importantíssima, porque quando você olha ali, você sabe qual manobra que você tem que fazer. Né? Nesse curso aí do Avatar? Não, fala aí, depois eu falo. Fala aí. Eu esqueci de perguntar, eu acho que o Edson está aí, se tem alguma pergunta pra gente. Para a gente ter um tempinho de responder. Né? Também não vi. Se o Edson tiver aí, ele vai me passar alguma coisa. Ele está falando aqui, o que fui, o que sou, o que serei, começa agora. Então, já deixa a dica aí para o pessoal colocar no despertador. Fala do Avatar, ele manda pra gente pergunta. Menina, se tiver. Eu estava nessa loucura lá desse curso, e aí estávamos aprendendo sobre criar realidade de agora focado, agora criar realidade. E eu tinha que falar a seguinte frase: o passado não existe. Eu tinha que falar isso, eu tinha que acreditar nisso que eu estava falando. O passado não existe. Eu com a menina que estava fazendo comigo, né? A Avatar que estava fazendo comigo, a Márcia. Falei, eu não consigo falar isso, porque o passado existe. Eu estou vendo aqui, ó. Se eu fechar o olho, tá tudo aqui. Eu não posso falar uma coisa que não vai fazer sentido nenhum para mim, né? Eu não acredito nisso. E aí ela me fez repetir, não, mas você fala mesmo sem acreditar, fala. Aí eu falei de novo. E ela, você tem dúvida? Eu falei, tenho, isso. Claro que o passado eu tô vendo aqui, meu passado, só fechou o olho aqui, ó. E aí eu lembro dela falar assim para mim, exatamente, o passado você só vê quando você tá aí na sua cabeça. Agora, isso aí não existe. Agora você está aqui comigo, você está super num ambiente super seguro. Olha, presta atenção. Olha agora. Vê se o passado existe agora. E aí eu entendi o que ela estava querendo me dizer, sabe? E foi muito incrível. Porque no fundo, claro que o passado existe, gente. A gente é tudo socado aí de memória, tudo fodido, desculpa o palavrão, que desgraçou a nossa vida tudo para um lado, para o outro, socado de memória ali. Claro que existe. Só que se a gente viver lá, a gente deixa de criar o agora. E o agora pode ser muito positivo. Se você não ficar focando na merda do passado. Exatamente. Você tem que procurar, né, gata? Não é pra ficar revisitando e viver. É pra cura. Sim. Passa pra frente, né? Inclusive, tem uma pergunta que o Edson passou aqui. Alguém, acho que foi Ed, perguntou se é para cortar o cordão umbilical. Então, aí, quando você traz essa visão do Avatar, eu penso o seguinte, falando aqui com acho que é Ed, para que serve um cordão umbilical? O cordão umbilical serve para alimentação, respiração, é uma conexão física para manter a vida. Então, um bebê está conectado no cordão porque ele não se alimenta, ele está ali, é o cordão, a via de acesso para que o outro faça tudo por ele. A partir do momento que você se torna um ser, um indivíduo, né, já separado do outro, que é a nossa primeira referência de outra, a nossa mãe, mas enfim, não faz sentido você ter o cordão, você tem outro tipo de ligação. Então, cortar o cordão neste sentido, sim, mas não no sentido de relações. As relações mudam. No sentido da dependência, sim, né? Mas não no sentido de permanecer conectado, claro, né? Para permanecer conectado. Isso, é uma outra.
Claro, porque crianças precisam de pais perto, adultos precisam de pais dentro. Eu coloco meus pais dentro de mim. Então, crianças é que tem que ter pais perto, né? Porque afinal de contas, criança não vai andar sozinha e tudo. Agora, adulto precisa de pais dentro. Porque eles que me dão essa firmeza, essa segurança do pai que sou, da mãe que sou, né? Então, isso sim tem uma conexão muito forte. Mas não essa dependência, esse vínculo físico de que alguém, um outro vai fazer para mim. Né? E eu me lanço na vida assim, livre. Livre porque eu já tenho tudo que eu preciso. A vida é tudo que a gente precisa. E a gente recebeu de graça. Né? Perfeito. Então, acho que não sei se ficou respondido, mas... Ela por tá aí. falando aí. Consteladora familiar, trazemos os pais para dentro de nós. Então, isso, perfeito. Exatamente. Pais Perfeito. dentro, sempre. A essência. Mas meu pai é sei lá, um traficante internacional. Se você não traz o comportamento, não é o comportamento que você traz. Imagina aquela bolinha quando nasceu, de amor, aquela luzinha, isso que você traz dentro, que a vida fez dele, as decisões que ele teve, o comportamento que ele teve é dele, não é seu. Perfeito. O que vem para dentro de mim? O pai é a essência, a mãe é a essência de amor que são, né? Do que eles são, não o comportamento deles, o comportamento fica para eles. O que vem para dentro, isso as pessoas têm muita dúvida, mas como que eu vou honrar esses pais, que um foi assim, o outro assado? Isso que eles foram é deles, não é seu. Coloca para dentro o amor que vai tudo dar certo depois. Que coisa linda isso, né, gata? Eu acho que muito da nossa cura, de todos nós, né? Eu acho que é entender um pouco das nossas relações com os nossos pais, né? E é sempre tão difícil, né? Eu falo com meus meninos aqui em casa. Eu não sei nem se eu devia falar isso com os meninos, mas eu falo. Eu falo, olha... Eu devo estar fudendo toda a vida de vocês, mas eu vou fazer o meu melhor para estragar menos vocês. Porque estragar tipo assim que eu vou. Tipo assim, vocês já sobreviveram à mamãe? Vocês sobrevivem à vida. Vocês estão ótimos, vão com Deus. Ótimo. Se vocês sobreviveram à mamãe, vocês vão sobreviver a tudo. É igual aquela piadinha, né? Que às vezes você tá assim e fala, ai gente, que hora que vai ficar pronto o jantar? Você fala, meu Deus, eu que sou a mãe, eu tenho que fazer. Você lembra? Que você tem que ir. É isso, né, cara? É sobre isso. E eu acho que quando a gente vira mãe, a gente perdoa muito nossos pais. Porque a gente vê que é muito difícil. Sabe? Cada um tem suas limitações. Se você for rir de tudo que te aconteceu, cara. E às vezes fica uns detalhes com as crianças, né, gata? As crianças percebem um detalhe que pra gente passou tão despercebido, que a gente tava com outro negócio. E aí eu fico pensando assim, quantas dessas traumas que eu tenho quando eu era criança, que no fundo foi um detalhe que passou despercebido ali, um negócio. Porque no fundo a unidade estava lá, a base estava lá, o amor estava lá, da forma como que foi de todos nós, né? A gente ter chegado, teve algum momento de amor, com a graça de Deus, né? Eles se juntaram, né? Para fazer a gente, né? Amém. E mesmo se não fosse, né, Lu, a vida chegou de algum jeito. Que maravilhoso, então, ela chegou, né? Maravilhoso. É isso. Olha, Flor, a gente está a 59 minutos e a gente não quer que acabe. De repente, a gente não acaba mesmo. Né? Por que será que ele deixa acabar? Ele deixa ficar mais um tempo? Não sei, menina, mas a gente arrisca, a gente vai nessa possibilidade. Vai que o universo entrega, né, gata? Vai que ele entrega. Eu vou aproveitar e chamar o pessoal então para Bata-Shop, gata. Vai começar segunda-feira, nossa 8ª turma, workshop de criatividade. 8ª turma, gata. Que legal, hein? Feliz, muito legal. E a gente fala de criatividade como solução de problema e neurociência do consumo, né? Que é nossos padrões comportamentais quando a gente está em consumo e como é que a gente, né, consegue, né, ter a atenção do nosso consumidor para o nosso produto, para o nosso serviço, como que a gente desenha melhores serviços e produtos. E no fundo a gente fala muito de vida. Né? Então a gente traz tudo para a vida, né? E depois a gente dimensiona lá para os mercados consumidores. Muito obrigada, super necessário para esse tempo que a gente está vivendo.
né? Perfeito, Super perfeito. necessário mergulhar nesse universo da criatividade para criar novas maneiras de existir, né? Perfeito, a gente está vivendo perfeito. esse momento. Muito, Lô, né? amei. Amei, você é é um maravilhosa. dia só, não, né? É um Não, dia? são 8 dias, são 8 8 encontros, dias. tudo online, tudo online. Que O pessoal que horas? quiser Que é me à procurar aí, noite? é de noite, é de segunda a quinta, de segunda a Tá, quinta por 2 semanas. 7h30, 9h30. ótimo. Tá, e aí é Muito só te obrigada, procurar, viu, maravilhosa? te Só me achar no procurar. Insta? Me acha no Insta, manda um Tá, recadinho lá que a gente organiza tudo. show. Ó, Eu sou a amei. Eu empreendedora, conhece? Maravilha. Maravilhosa, muito obrigada, muito obrigada, muito Delícia, né? obrigada. Que delícia de papo. Você é um raio de sol. Vamos, Eu olhar para vamos você é um marcar raio outra. de sol, de tanta luz. Eu queria que você voltasse para contar como é que foi o Abacaxop. Vamos combinar? Voltar para onde? Pra Depois a cá? gente marca outra live para você contar como Sim, foi. perfeito, Vamos? massa. Vamos. Final de abril. Então Termina tá. dia 15, final de abril a Isso. gente se encontra. Show. Tá bom. Perfeita. Fica com Deus, Beijo, minha maravilhosa. flor. Um beijo, Delícia. gente. Fiquem com Deus. Honra e glória a nosso Beijo. Papai do céu todos os dias. Amém. Beijo, lindeza. Fica com Tchau, Deus. Flor. Obrigada.